Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num trecho, olha, bem específico, denso até, mas muito instigante. Qual que é o cardápio de hoje? São as páginas 206 a 214, na famosa introdução de Alexandre Kojève, a leitura da Fenomenologia do Espírito de Hegel. Ah, Kojève e Hegel. Sempre uma combinação explosiva. E esse trecho inicial do comentário sobre a religião, né? Exatamente. O nosso foco é total nessas poucas páginas. Kojève está começando a análise do capítulo 7 da Fenomenologia, aquele que trata da religião, e a missão aqui é tentar entender como Kojève, já nessas páginas introdutórias, está interpretando a visão de Hegel sobre religião. E não é só uma questão de crença, né? De jeito nenhum. É sobre o papel da religião no desenvolvimento da consciência humana, do famoso espírito hegeliano. Isso. E nessas páginas iniciais, Kojève meio que prepara o palco, sabe? Ele mostra como Hegel, na leitura dele, Kojève, vê a religião como uma forma de representação da realidade absoluta. Representação. Isso, Vorstellung. E essa realidade absoluta para Hegel, segundo Kojève aqui nesse trecho, é o próprio espírito humano se descobrindo, se realizando ao longo da história. E especialmente através da figura do Estado. Kojève já começa ali fazendo uma distinção importante sobre a análise que vem pela frente, a da chamada religião natural. Certo, então a gente vai desvendar essa leitura bem específica de Kojève, focada nessas páginas 206 a 214, sobre como Hegel inicia essa discussão sobre religião. Prontos para esse mergulho? Vamos lá. Bom, então para começar, logo ali na página 206, Kojève nos situa, né? Ele menciona que Hegel vai sim tratar da progressão das religiões. Sim, fala das primitivas, greco-romanas, cristianismo. Mas ele faz questão de delimitar o ponto de partida, essa tal Natürliche Religion, a religião natural. Por que essa distinção logo de cara é tão importante para o Kojève ali? Olha, é um ponto de partida metodológico chave na leitura dele. Ele está ressaltando que essa religião natural, que o Hegel vai analisar mais para frente lá na Fenomenologia, Certo. ela corresponde a um estágio que o Kojève interpreta como sendo pré-estatal. Seria um momento assim onde a relação principal do ser humano é com a natureza bruta mesmo, sabe? O mundo natural, antes de ter uma organização política mais, digamos, complexa. E Kojève adverte ali: cuidado para não misturar essa análise inicial com o que Hegel discutiu no capítulo 6, o anterior. É tipo um marco zero para ele poder entender a religião como um fenômeno específico do espírito, como ele vai desenvolver depois. Entendi, faz sentido a contextualização. E olha só, logo na sequência, página 207 mais ou menos, Kojève já entra numa discussão interpretativa e de peso, né, sobre o conceito final da fenomenologia. Ah, sim. O Absolutswissen. Isso, saber absoluto. Parece que ele discorda de uma visão que era, ou talvez ainda seja, bastante comum. Discorda e com força. Ele rejeita o que ele mesmo chama ali de interpretação herética, sabe? Aquela ideia de que o saber absoluto seria Deus tomando consciência de si mesmo, só que através do ser humano. Para Kojève, e essa é talvez a chave principal que ele apresenta nessas páginas 207 e 208, o saber absoluto em Hegel é, na verdade, a autoconsciência humana. A autoconsciência humana. Como assim? É a consciência que a humanidade, e aí não são os indivíduos isolados, tá? É a coletividade histórica que a humanidade ganha sobre si mesma ao longo de todo o processo histórico. A realidade última, o absoluto, para Hegel, segundo Kojève aqui, não seria um Deus transcendente fora do mundo. Mas sim. Mas o próprio espírito, o Geist. E o que é o Geist? É essa humanidade histórica em ação, se realizando. Peraí, isso é uma virada em tanto na interpretação comum, né? Se o absoluto é a própria humanidade se compreendendo historicamente, esse Geist não é algo meio místico, então? Como ele aparece no mundo real, segundo Kojève? Não, nada de místico na leitura do Kojève. Pelo contrário, ele argumenta que para Hegel o Geist se manifesta concretamente, na história. Ele é o Weltgeist, o espírito do mundo. Certo. Que age através dos Volksgeister,
os espíritos dos povos, ou seja, as diferentes comunidades históricas organizadas, né? E o ponto crucial que Kojève martela nessas páginas, essa realidade absoluta, o Geist, ela se torna plenamente real e consciente de si mesma na forma do Estado. O Estado. Exatamente. Ah. Sim, o Estado racional moderno seria a encarnação concreta e autoconsciente desse espírito histórico. Uma visão bem imanente, pé no chão mesmo. Ok, então o espírito é essa autoconsciência da humanidade que vai se desenvolvendo na história e se organiza, no final das contas, no Estado. Tá, peguei. Uma visão bem materialista, quase. Pode-se dizer que tem essa leitura forte em Kojève, sim. Mas então onde que a religião entra nessa história toda? Se o absoluto é a humanidade organizada no Estado, qual o papel da religião segundo essa análise de Kojève aqui nessas páginas? Aí é que está o ponto central que Kojève começa a desenvolver a partir da página 208. Se a realidade essencial é essa, a humanidade histórica que culmina no Estado, a religião é a representação dessa realidade. Representação. Kojève usa o termo hegeliano Vorstellung. É a forma como o espírito, a humanidade, toma consciência de si mesmo, mas ainda de um jeito figurado, imagético. Usando símbolos, mitos, narrativas. Ah, como se fosse uma imagem no espelho. Exato. É como se a humanidade se olhasse no espelho, mas o espelho ainda tivesse meio embaçado, sabe? Mostrando uma imagem, uma representação, ainda não é o conceito claro, distinto, que a filosofia, o Begriff, buscaria alcançar depois. Nossa, isso é fascinante. A religião como uma autoimagem ainda não totalmente nítida da própria humanidade. Isso muda bastante a perspectiva. Muda, né? Mas olha, se o espírito é essa coisa coletiva, histórica, ligada ao povo, ao Estado, como é que ele desenvolve autoconsciência? Porque normalmente a gente pensa em consciência como algo individual de cada pessoa, né? Sim, e esse é um dos grandes pulos do gato de Hegel que Kojève destaca com muita força ali na página 208. Hegel meio que quebra com essa tradição filosófica anterior que focava demais no eu individual, isolado. E como ele faz isso? Para Hegel, o ponto de partida é o universal concreto. A comunidade, o povo, organizado como Estado. O espírito não é uma entidade flutuando por aí. Ele emerge das ações, da consciência compartilhada dessa coletividade. Ele se torna autoconsciente através da vida histórica dessa comunidade. Não é a consciência de um indivíduo específico, mas a consciência da coletividade sobre si mesma. É um passo além do individualismo. Ele não está fazendo teologia, mas sim antropologia. É isso que ele quer dizer ali no contexto das páginas 208 e 209. Exatamente isso. Quer dizer que o interesse de Hegel, pelo menos na leitura que Kojève faz aqui, não é ficar discutindo a existência de Deus, a natureza divina em si. Certo. Ao analisar os mitos, os dogmas, os rituais das diferentes religiões, Hegel está, na verdade, investigando a humanidade. Ele vê a religião como um produto da consciência humana coletiva num certo momento da história. O que essas crenças, essas práticas, revelam sobre como aquele povo específico, aquele Volksgeist, se entendia, quais eram seus valores, sua visão de mundo, entende? A filosofia hegeliana, então, viria para tentar traduzir o conteúdo racional, a verdade sobre o ser humano e sua história, que está ali escondida naquela forma religiosa, para a linguagem clara do conceito. É um estudo do homem através das suas criações espirituais. Entendi perfeitamente. É uma análise da religião como um espelho cultural e histórico da própria humanidade em diferentes épocas. Faz muito sentido. É uma leitura poderosa. E essa consciência do espírito, ela não é algo estático, parado no tempo, né? O Kojève fala das Gestalten, ali pela página 211. O que são exatamente essas formas ou figuras? As Gestalten são exatamente isso. As formas, as configurações, os estágios pelos quais a consciência vai passando no seu desenvolvimento. A consciência do espírito não nasce pronta, né? Ela evolui dialeticamente.
E as religiões são parte disso? Sim, as diferentes religiões históricas são gestaltem específicas dessa consciência. São momentos, configurações onde o espírito começa a se reconhecer, a ter uma consciência de si. Só que, e aí Kojève aponta isso na página 211, nessa fase religiosa, o espírito ainda não se entende plenamente como espírito de forma explícita, autoconsciente. Como assim? Ele se conhece an sich, quer dizer, potencialmente em si mesmo, ou então für uns, para nós, os filósofos que estamos olhando o processo de fora. Ele ainda não atingiu aquele estágio für sich, para si mesmo, onde teria clareza total sobre a sua própria natureza e seu percurso. A religião é um passo importante, mas ainda não é o fim da linha da autoconsciência. Ok. Vamos tentar detalhar um pouquinho mais essa dinâmica da consciência que o Kojève descreve ali nas páginas 210 e 211. Ele fala bastante da relação entre Bewusstsein, que seria a consciência voltada para o objeto, né? E Selbstbewusstsein, a autoconsciência. Como essas duas coisas se conectam no esquema hegeliano que Kojève está apresentando para a gente aqui? Kojève enfatiza muito o movimento, a Bewegung, entre elas. A consciência, ela começa focada no mundo lá fora, nos objetos. Isso é o Bewusstsein. Mas o próprio processo de conhecer o mundo acaba levando ela, dialeticamente, a se voltar para si mesma, a se descobrir como sujeito que conhece. Isso é o Selbstbewusstsein. Uma vira a outra, então. E, de certa forma, é um movimento dialético. E o Geist, o espírito, para o Hegel, é justamente a unidade que supera e, ao mesmo tempo, integra esses dois momentos. É a consciência que tem ciência de um mundo e, simultaneamente, tem ciência de si mesma como parte desse mundo e como agente transformador nele. E a religião, como Kojève argumenta nessas páginas, é um palco privilegiado onde essa dança, essa dialética entre olhar para fora, o objeto, o divino externo, e olhar para dentro, a autoconsciência, a relação do humano com isso, acontece de maneiras muito significativas e reveladoras. E como essa dança toda se reflete na estrutura do capítulo sobre religião que o Hegel vai desenvolver mais para frente? Segundo essa introdução do Kojève nessas páginas, claro. Ele faz uma conexão com a evolução geral da fenomenologia, menciona Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Vernunft, Geist. Sim, Kojève sugere, por exemplo, ali pela página 212, que a sequência das formas religiosas, que Hegel vai analisar depois a natural, artística e revelada, ela acompanha, de certa maneira, essa evolução maior do espírito. Cada tipo histórico de religião reflete o quê? O nível de autoconsciência que foi alcançado pelo Volksgeist daquela época específica. E também a sociedade da época, imagino. Exato, e também a realidade social e política correspondente. O trabalho de Hegel, na leitura de Kojève, é encontrar o fio condutor universal, a verdade sobre o espírito, que vai se manifestando nessas diferentes roupagens religiosas particulares ao longo da história. Kojève também reforça ali na página 213 aquela diferença importante entre a autoconsciência, que é só individual, psicológica, e a autoconsciência do espírito universal, que é a consciência an si se tornando for si, como a gente falou. A religião, em suas várias formas, é uma tentativa de mediar essa relação complexa entre o indivíduo e o todo, o particular e o universal. Cada religião seria uma foto específica desse processo? Isso, cada uma é uma bestimmte Gestalt, uma forma determinada, uma configuração específica que nos diz algo sobre a essência do espírito naquele momento histórico. Mas, e ele insiste nisso na página 213, ainda através da Darstellung, da representação, da imagem, a filosofia viria depois para capturar essa mesma essência, só que de forma conceitual, que para Hegel seria mais direta, mais adequada. Certo, então amarrando tudo isso que Kojève apresenta para a gente nessas páginas iniciais do comentário, qual é o destino final da religião nesse grande esquema de Hegel? Qual o papel dela, no fim das contas, segundo essa leitura que ele faz nas páginas 213 e 214? Olha, Kojève argumenta, e isso fica bem claro ali na página 214, que a religião alcança seu ponto mais alto, do ponto de vista do conteúdo antropológico, né, com a figura do Cristo, o Deus-homem no cristianismo. Por quê? Porque ali a ideia central da unidade entre o divino, que representa o universal, o espírito, e o humano,
o particular, o indivíduo, é representada de forma concreta, imagética. A consciência religiosa consegue captar na sua linguagem própria a verdade sobre a natureza do espírito, que ele se realiza no humano, na história. Porém, Sempre tem um porém com Hegel, né? sempre. E Kojève é enfático nisso. Mesmo nesse auge da representação religiosa, com o Cristo, ainda estamos no plano da Vorstellung, da representação. Ainda não é o conceito filosófico. É aí que entra aquele conceito hegeliano super famoso, a Aufhebung, que Kojève menciona ali na página 214. Quer dizer, então, que a religião não é simplesmente jogada fora, descartada. Exatamente. Aufhebung é aquela palavra alemã genial, né? Que significa três coisas ao mesmo tempo: negar ou superar, conservar ou preservar e elevar a um nível superior. Superar, conservar e elevar. Isso. E Kojève usa esse conceito para explicar a relação entre religião e filosofia na visão de Hegel. A religião é superada pela filosofia, porque a filosofia consegue expressar a mesma verdade de forma conceitual, Begriff, que é vista como superior, mais adequada do que a representação, Vorstellung. Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo essencial da religião, essa compreensão da relação do homem com o absoluto, a ideia do espírito se realizando na história, esse conteúdo é conservado e é elevado a um novo patamar no pensamento filosófico. E mais importante ainda, na realidade prática do estado racional moderno. Ah, então a filosofia e o Estado são a realização daquilo que a religião só apontava. E representava de forma figurada. O objetivo final de todo esse processo histórico-filosófico, como Kojève sugere ali no fim da página 214, ao falar da Vollendung, da realização plena, e da Aufhebung, seria o Der vollendete Mensch, o ser humano completo, realizado. E quem seria esse ser humano? Seria aquele que alcançou a satisfação plena, a reconciliação e a compreensão total da realidade. Através do quê? Da autoconsciência filosófica e da participação consciente na vida organizada do estado racional. Portanto, a verdade última da religião não estaria nela mesma, Mas sim. mas se realizaria plenamente fora dela, na filosofia que a compreende conceitualmente e na história que a concretiza no estado. É uma conclusão forte. Uau! Que denso, hein? Mas muito, muito fascinante. Então, se a gente fosse resumir a ópera dessas páginas 206 a 214 de Kojève, Tenta aí. seria algo como: Hegel, na leitura de Kojève aqui, vê a religião como um estágio histórico fundamental, uma espécie de espelho coletivo onde a humanidade, o espírito, começa a se enxergar, a representar para si mesma sua própria essência e seu destino histórico. Perfeito. É um passo crucial nessa jornada de autodescoberta, mas é um passo que só se completa, que só encontra sua verdade final e sua realização plena na clareza do conceito filosófico e na organização racional da vida coletiva, que para ele é o Estado. A religião seria a promessa. E a filosofia e o Estado seriam a entrega, a realização dessa promessa. É uma boa síntese do argumento de Kojève nessas páginas. E essa análise focada de Kojève nessas páginas específicas deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma provocação interessante para a gente pensar depois. Qual seria? Bom, se a religião, como essa forma de representação coletiva do espírito, é historicamente superada, conservada e elevada ao ferrobin, né, pela filosofia e pelo estado racional, como é que a gente entende a persistência e muitas vezes a força das mais variadas formas de religiosidade e espiritualidade hoje? Boa pergunta. Num mundo que muitas vezes se pensa como secularizado, pós-religioso, seriam só ecos do passado, tipo ouvir uma música antiga? Ou será que essa busca humana fundamental por sentido, por uma conexão com algo maior, por uma representação do absoluto, ela continua viva e só encontra novas linguagens? Novas formas de se expressar, talvez fora daquelas instituições tradicionais que Hegel e Kojève tinham em mente lá no século XIX ou no início do XX. Na nossa consciência coletiva, esse lugar de representar o espírito para nós mesmos. Esse lugar que Kojève, lendo Hegel, atribui à religião naquelas etapas históricas. É uma excelente questão para a gente continuar mastigando. O que faz esse papel de espelho coletivo hoje, né? Se é que algo faz. Fica aí a reflexão.
E com isso a gente fecha essa nossa análise focada nessas páginas introdutórias tão ricas de Kojève ao capítulo da religião em Hegel. Foi um ótimo mergulho. Muito obrigada pela conversa e até a próxima.